Reis, capítulo 18, então não espere muito de Miriam. Confesso que estudei. Porém, se eu não der lugar, nada sai. Amém? Capítulo 18, versículo 20. Não é isso? 21. E então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheeis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Baal, seguiu. E porém o Senhor nada respondeu. E então, porém o povo nada respondeu. 22. E então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e escolham para si um, dividam um pedaço, ponham sobre a lenha, porém não metam fogo nele. Eu, porém, também pegarei o outro bezerro, porei sobre a lenha, e não meterei fogo nele. Invocai, pois, o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E que Deus há de responder com fogo, será o meu ou o teu Deus? E todo o povo respondeu e disseram: boa é esta palavra. E disse Elias ao profeta de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai primeiro, porque sois muito, invocai ao vosso Deus, mas não metei fogo no bezerro. Então tomaram o bezerro e lhe deram, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém havia voz que nem quer responder-se, e saltava sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava, um deles dizia: clamai com voz mais altas, porque ele é um Deus, pode estar falando a outro, ou pode estar fazendo qualquer outra coisa, que pode ter feito alguma viagem, ou porventura dorme, então o desperta. E ele clamava em grande voz, dizendo: se retalham com facas e com lancetas, conforme o seu costume, e derramaram então sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram até que a oferta e manjarem se oferecessem. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E então Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava? Feche seus olhos. Santo Deus. Deus, eu sou totalmente necessitada da tua presença mais uma vez. Sim, meu Senhor, o eco da minha voz vai sair, mas eu preciso que o teu Espírito, que é quem começa e completa a obra, atue e continue a atuar neste lugar. Deus, em o nome de Jesus Cristo, sabemos que o Senhor é Deus e também sabemos, meu Senhor, Deus, que tudo contribui para o bem daquele que amam ao Senhor. Mas eu te peço que os ouvidos e corações aqui nessa tarde, Deus, haja a sensibilidade de entender, absorver e aplicar a tua palavra. E que possamos sair daqui modificadas por ela, meu Senhor. Deus, como eu sempre tenho dito, que o meu nome nem sequer seja lembrado, mas a tua presença seja sentida e almejada neste lugar. E por isso nós te pedimos, Espírito Santo, continua a ministrar em nossos corações a tua palavra nessa tarde, em o nome de Jesus Cristo. Fica à vontade, meu amigo, em o nome de Jesus. Pode sentar, amados. Amados, passagem muito conhecida, que fala sobre Elias, profeta do Senhor. E a Bíblia vem falando, amados, que chega então o tempo de afronta. E muitas vezes é aquilo que a gente não entende ou não aceita, é o tempo de afronta sobre a vida do crente. A Bíblia diz que Acabe perseguia aos profetas, e chega o momento em que
se procura profeta e não se acha profeta do Senhor sobre a face da terra. Não é difícil. Pelo contrário, em muitas épocas, em muitos momentos, procuramos alguém que verdadeiramente tenha a palavra de Deus para as nossas vidas. Porque eu sou muito seletiva, eu gosto de uma palavra expositiva. Não vem para mim com muito grito que você não vai me emocionar. Eu nasci crente, como eu disse, entendi que eu era pentecostal aos 14 anos, mas eu fui plantada em um tempo diferente do que vivemos hoje. Então, muito grito não me emociona, muita agoniazinha, eu fico de parte, ouço tudo, retenho aquilo que, me acrescenta e fico na minha. Então, não é diferente dos nossos dias. Há muitos profetas, mas muitos em covas, muitos escondidos, muitos fugindo de Acabes. E a Bíblia diz que naquele tempo havia muitos. Que Obadias, por exemplo, tinha escondido mais de 100 homens. E a Bíblia vem dizendo, amados, que Elias então volta e diz a Obadias, me apresenta então a Acabe, porque eu vou até ele. Há necessidade também do recuo, sim, há necessidade do recuo. Mas também, amados, o recuo não é para costume, o recuo não é para a eternidade, o recuo é para que você coma, se alimente, levante e volte para a batalha. Porque todo corpo físico, ele precisa de um repouso. Mas o repouso eterno é para os mortos, e nós, amados, vivemos em Cristo, não para a glória do homem, mas sim para a glória dele. Então, a Bíblia vem dizendo que Elias chega para Obadias e diz, me leva então a Acabe. Acabe não estava procurando Elias para uma conversa. Acabe estava procurando Elias para a morte. E a Bíblia vem dizendo em Isaías que ele foi como o Cristo, como ovelha muda ao matadouro. Mas só que quando a gente fala de morte hoje para crente, amados, sangue de Cristo tem poder. Sim, ele morreu por mim, porque eu não posso morrer por mais uns 10, por mais um que seja. Não queremos viver uma grande multidão. Mas entenda que Acabe se apresentou e manda chamar então os profetas do Monte Carmelo. E quando ele olhou, só tinha ele. E foi algo que o Senhor ministrou ao meu coração há um bom tempo atrás. Porque eu me afligia muito com isso. Marcava um culto, marcava alguma coisa, quando você olhava aí a pregadora não vinha, o levita não vinha. E eu falei, Jesus, eu sou meia rouca, eu sou meia gaguinha. E Jesus, Miriam, não precisa de uma grande multidão, só precisa de um na brecha. Entende que precisa apenas de um na brecha. E foi isso que aqui o Elias se encontrou. Encontrou apenas ele. Todos os outros tinham fugido, tinham se escondido por causa da morte. Amados, a Bíblia vem dizendo que Elias então se apresenta a Acabe sozinho e diz, só ficou eu. Mas lá é 450. Agora imagina 1 contra 450. É brincadeira? Não é não. E aí a gente ouviu toda a tarde falando sobre fé. E um dia muito difícil da minha história, meu irmão, que eu louvo a Deus pela minha família, verdadeiramente minha família é crente, debaixo de troncos e barrancos. Tem aí muita coisa para lapidar, né, Geisa? Mas minha família é crente, ele me encostou na parede assim, ele disse, Miriam, fé não é para ser pregada, fé é para ser vivida. Vive a fé que você prega, mulher. E eu tomei aquele choque e eu entendi. Eu falava muito de fé, mas não entendi e nem vivia o que era fé. E é muito fácil, é isso que muitas vezes fazemos. E eu tomei aquele baque e eu disse, pronto. Senhor, eu estou devendo, mas eu quero deitar e dormir. E quando eu acordar, eu quero ter condições de pagar essa dívida. E assim foi, amados, e é a minha história. E Acabe não foi diferente, não. Ele precisou de fé naquele momento. Eu falava ontem na igreja que impressionante. Josué chama a atenção do povo e diz o seguinte, vai vocês servirem então ao Deus que foi pregado ao pai de vocês? A quem eles serviram? Ou vai escolher outro?
porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa passagem foi o seguinte: ao Deus de vossos pais. E eu vou dar só uma parada aqui, porque é o seguinte: o que é que tem acontecido hoje, Miriam? É que os deuses do meu pai ficou estagnado em meu pai. O meu pai, graças a Deus, teve condições de passar para mim. Mas será que eu estou passando o Deus de meu pai para os meus filhos? E é por isso que vemos muitas vezes uma geração medíocre, fragilizada. E olha, entendam que o Cristo não tinha vindo, não tinha morrido. Mas a fé deles era como se ele já estivesse no meio deles. Porque era tão real, era tão fixo, era tão forte. A convicção daqueles homens lá do passado era tão real que passavam isso com convicção aos seus filhos. Estamos nós hoje falhando nisso, que passamos aquilo facilitado. Eu não lembro o nome da criança que ele veio louvar aqui. Rapaz, pode se levantar o inferno contra a vida dessa criança. Essa criança tem um ministério de louvor lindíssimo. E é real isso. E que os pais dele entendam isso e investam na vida dele. Porque muitas vezes é isso. O meu filho não, e vamos super protegendo. E nós mesmos temos sido bloqueadores de ministério na vida dos nossos filhos. Dê responsabilidade aos seus filhos, criem homem. A Bíblia diz que Salomão, na hora da morte, Davi disse: seja homem. Ele não falou seja um rei, não, seja o quê? Homem. Toda vez que alguém sai da minha casa para se casar, meu pai olha e diz assim: seja mulher. Eu te criei, foi para isso. Pega os meus irmãos e diz: seja homem. Eu te criei, foi para isso. Então devemos hoje voltar a isso. A essas práticas, amados, que têm se perdido no nosso meio. E Elias, então chama e diz: olha, chama aí os profetas do Baal. São quantos? 450? Prepara 2 bezerros, um para mim e um para eles. Eu imagino a cabeça da galera. Me perdoe a linguagem, mas eu sou assim mesmo. Eu imagino a cabeça daquele povo todo, diz assim: rapaz, ele é maluco. São 450 homens clamando e ele sozinho. Eu imagino, depois que prepara todo o altar e bota ali então o bezerro, 450 homens com eco, bramando, gritando, sussurrando, chorando, se cortando. E Elias de parte. Eu imagino quem está, sabe, na plateia e diz assim: rapaz, se 450 não aguentou, Elias, você vai aguentar? A grande questão, amados, é o seguinte: que muitas vezes paralisamos por causa da quantidade de pessoas, ou o eco, a força do eco que vem sobre nós. E a Bíblia diz que Elias sozinho pegou então o seu bezerro, deixou eles bramarem, ainda caçoou deles. A palavra é essa que está escrita: caçoou deles. Grita mais alto. Vai que ele viajou. Só que o meu Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Vai que ele está dormindo. Aí vem Salmos e me diz que ele nem dorme, nem tira um cochilo. Vai que ele está atendendo uma outra pessoa. Só que o meu Deus é aquele que atende tanto a mim como a você imediatamente, no mesmo instante. Porque o poder dele é ilimitado. Ele é imutável. Vai, grita mais alto. E muitas pessoas me chamam de sarcástica. Mas eu não estou nem aí não. Porque eu sou assim. Eu aprendi a descansar no Senhor, amados. Eu com 12 anos fui a uma consulta com o ginecologista. E o ginecologista olhou para mim e disse assim: você não pode ter filho. Aí eu tive o primeiro para contestar ele. Eu tive o segundo para contestar a minha mãe. E aí eu desembestei e tive 5 para contestar toda a humanidade. Você consegue entender isso? Nós temos que aprender a viver não aquilo que o homem sopra, mas sim aquilo que o nosso coração se apega na palavra do Senhor. O médico me disse há 20 anos atrás, na idade que Maísa: mulher, tu não pode passar de 70 anos. Eu não vou dizer meu peso porque é muita ousadia. Mas estou eu aqui e quando eu quero boto um salto e vou louvar ao Senhor. Não pense que no seu aniversário eu vou de salto não, mas na casa do Senhor eu vou.
Então, amados, temos que aprender isso. E a Bíblia vem dizendo que eles clamaram, ajoaram, passaram o meio-dia, eles estavam lá. Até se cortar e lançar o seu sangue sobre o altar, ele fez. Só que eles esqueceram de uma coisa. Primeiro estavam clamando ao Deus errado. E segundo, amados, Levítico vem me dizendo que para o fogo continuar ardendo, esse altar tem que estar consertado, não tem essa palavra lá, mas tem que estar, para que esteja continuamente ardente, existe um processo. E é esse processo que coloca o altar em ordem. É esse o processo ao qual nós temos que fazer. E não pense que é no dia de luta, porque crente tem essa. Para de ser crente besta. O altar tem que estar consertado todos os dias. Não é quando a luta vem, não. Quando a luta vem, o seu altar já tem que estar pronto para que o fogo volte a queimar. E a Bíblia vem dizendo em Levíticos, que diz o seguinte: todos os dias os profetas daquela época iam então dentro lá, onde estava lá o altar do Senhor, e tirava toda a cinza velha. Você sabe como é que conserta altar? Tirando tudo. Tudo o quê, Miriam? Tudo que não louva ao Senhor. Miriam, e o que é que não louva ao Senhor? Falar mal do irmão? Amados, isso é fichinha para mim. Mas para muita gente é ficha grande. Porque já passei por isso. Tem uma pessoa que eu amo de paixão no ministério ao qual eu tomo conta, mas ela tinha uma dificuldade, língua. Um membro pequenininho e sem osso, mas que tem matado muita gente. Tirar as cinzas é tirar as práticas velhas. É jogar fora a imundícia do dia passado. E é algo que temos que fazer todos os dias. Senhor, eu errei aqui. Agora sim, que haja sinceridade em nossas vidas. Porque senão vamos ficar o tempo todo dentro de igreja e nunca vamos aprender a ser a igreja que é o foco de Deus em nossas vidas. Vir à igreja é muito fácil. Ser a igreja que é o difícil hoje. Então, retirar as cinzas é retirar a sujeira do dia anterior. É jogar fora aquilo que não glorifica a Deus em minha vida. E glorificar a Deus, muitas vezes entendemos, é igual a adoração. Adoração não é um perfeito louvor ou uma voz afinada, porque querendo ou não, gago ou não, eu louvo ao Senhor. E se você gostou, vou louvar. Se você não gostou, também vou louvar. Adoração não é isso. Porque às vezes, amados, cantamos tão bonito. Oxalá, Senhor, um dia o Senhor opera minhas gargantas e eu canto igual a irmã Vera. Mas nosso coração está tão distante. E não temos nem dimensão do que pronunciamos. É igualzinho a retirar as cinzas velhas. Você sabe o que é a questão de você entender que há uma falha, que há uma imperfeição, que há uma sujeira. Na instante, minha filha arrastou o tapete da sala. E eu cheguei e ela me disse, eu já limpei tudo. Eu falei, vamos ver. Baixei, puxei o tapete, só veio a poeirão. Falei, mulher, toma vergonha na tua cara. É igual nós crentes. Tira o tapete aí para ver se não tem mais nada. Tira o tapete para ver se não tem uma imundícia aí guardada. Falei na estante a uma colega minha e ela disse, Senhor, me ensina a perdoar. Falei, facinho. Confronte você. Quem foi que ele fez? Ah, foi fulano. Vá lá e peça você perdão a ele. A razão é sua, não vou mentir para você. Mas vai lá e peça você perdão. Há um certo tempo, amados, passei por uma situação que foram 8 pessoas. A última pessoa foi nessa igreja. Acho que eu conversei com o Jaciara sobre isso. E eu vim para um culto e eu não gosto de sentar na frente, me perdoe também. Não gosto de sentar no altar, gosto de sentar lá no fundo, gosto de sentar no meio. Agora, assim, se tiver pedra de gelo, eu me saio também. Mas aí, eu sentei
Quando eu entrei nessa igreja, um culto lindo, eu vim parar aqui na frente. Tinha cadeira. Eu falei, assim que eu me ajoelhei, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor quer que alguma coisa aqui. Eu nunca vim aqui na frente, mas ainda vou lhe dizer uma coisa. Se for para me tratar, me trata. Agora, Senhor, que seja a tua vontade. Rodou o culto todo, pregação, tal. Quando está encerrando, bora orar um pelo outro. E aí vai um irmão, pega outro, tal, e ora, não sei o quê. A pessoa em si, que o Espírito Santo tinha ministrado no meu coração, estava abraçada com outra pessoa. Eu falei, glória. E virei para o outro lado. E quando eu virei para o outro lado, amados, orei por ela, tal, e ela orou por mim. Coisa gostosa. E o Senhor, tá certo. Aí eu voltei para o meu lugar, e tá eu assim, só esperando a bênção apostólica. A pessoa passa na minha frente, bate na minha mão, olha para mim e dá um sorrisinho. Aí o Espírito Santo disse, Miriam, o culto pode ter até acabado, mas a minha presença ainda está aqui. E ali o Senhor bagaçou Miriam, e hoje eu sigo em paz com meu irmão. Vocês conseguem entender que o altar, para pegar fogo, precisa estar consertado? E às vezes, amados, anunciamos a palavra do Senhor aos quatro ventos, mas o nosso altar tem cinza dos dias anteriores. E é isso que precisamos retirar. E eu vou dizer, Levítico ainda me diz que retiram as cinzas e levam para fora do arraial. Não é em qualquer lugar que você joga. Minha filha pegou o tapete e sacudiu na porta de casa. A poeira foi para onde? Não, eles pegavam as cinzas e jogavam para fora do arraial, para não ter contaminação de novo. Você sabe o que quer dizer isso? É porque às vezes oramos muito, mas a Bíblia diz, vigiai e orai. Não vai adiantar você comer seu joelho na madrugada toda, se no outro dia de manhã você acorda espraguejando o homem. Não vai adiantar você orar 24 horas por dia, se no outro dia seu filho é amaldiçoado a cada instante. Não vai adiantar se você vem todas as quarta-feiras, mas você diz, ali todo dia a mesma pessoa. Aqui você tem um doce, que de vez em quando tem aqui um pregador diferente. E lá, terça-feira, Miriam. Quinta-feira, Miriam. Domingo pela manhã, Miriam. E você tem que engolir. Quando é que tem alguém lá fora, Miriam? É de um congresso, é de uma festa, mas é todo dia quem? Miriam. Só quando Miriam tá muito cansada, Miriam vai jogar alguém. Mas lá é todo dia Miriam. Você consegue entender isso, amados? Então, o que acontece? As cinzas tinham que ir para fora do arraial, para não ter contágio de volta, para não ter oportunidade de voltar. E a Bíblia diz que o altar do Senhor, após Elias interceder a Deus, começa então a tocar fogo. Não vai tocar fogo nas suas finanças se você primeiro não aprender. A irmã Vera falou algo muito interessante. É melhor obedecer do que sacrificar. Aí você ora, você faz, você prega, você faz, mas aí você não devolve nem oferta nem dízimo. Você vai orar mais 38 horas, mais 50, mais 100, e não vai ver a prosperidade, não vai ver repreender o devorador. Por quê? Porque não tem obedecido. Tem sacrificado muito, mas não tem obedecido. Senhor, eu não consigo ficar nessa igreja, eu não consigo ficar naquela, eu não consigo ficar isso. Sabe por quê? Porque seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Tisa as cinzas velhas. Conserta o altar.
Senhor, eu sou crente há 20 anos, o marido continua perturbando, tem alguma coisa errada, meu irmão. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica. A Bíblia diz que o homem é santificado pela mulher. Senhor, eu não aguento mais meus filhos, eu escuto normalmente isso. Eu sou presidente do conselho aqui dessa escola. E às vezes quando a gente tem reunião, os pais chegam assim e dizem, eu não aguento mais os meus filhos. É loucura. A Bíblia diz que os nossos filhos são bênçãos do Senhor. Cheguei para um pai ontem lá na igreja e disse a ele, qual foi, varão? E ele me disse, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Por incrível que pareça, teve uma gincana domingo e esqueceram um pedaço de madeira de junto do púlpito. Aí eu falei, o que foi? Não sei mais o que eu faço com esse menino. Eu falei, eu sei. A Bíblia diz que é para exortarmos com vara. Não é para espancar não, mas desce a vara nele para ver se não conserta. Mas eu apanhava 3 vezes por dia e sou crente, confesso aos irmãos por causa disso. Por quê? Eu não vou para a igreja não vai. Pai não, que pai foi muita viagem. Desde muito novo que ele é pastor. Então muito congresso, muita viagem, muito... Às vezes eu via meu pai 8 dias por mês, São Paulo, Rio, Minas Gerais, tal. Mas, manhã, eu apanhava de manhã para acordar, meio-dia para fazer as coisas e de noite para o culto dominical. E aprendi a ser crente dessa forma. E eu digo, são 5, e ela praticamente criou os 5 sozinho, por causa da ausência dele. E aprendemos a ser crente dessa forma. Então, o que acontece? Muitas vezes estamos buscando muita eloquência ou muito movimento, mas a palavra de Deus nos exorta, amados, para ter o fogo tem que o altar estar consertado, não tem outra forma. Vai vazar gás, vai vazar lenha, vai vazar fumaça, mas não vai ter fogo. Por quê? Porque o altar está quebrado. E às vezes o altar está até bonitinho, mas tem cinzas velhas que impedem que ele toque fogo. Pode ser o bezerro mais lindo do mundo. Se o altar não estiver consertado ou com cinzas velhas, não vai haver fogo. E a Bíblia vem dizendo justamente isso. Elias primeiro conserta o altar e ainda afronta. Porque é assim que meu Deus faz. Eles azoaram por mais de meio-dia, mas Elias conserta o altar, cavam então por volta do altar e joga água sobre a lenha. É uma afronta tão grande, amados, eu nunca vi pau molhado pegar fogo. Mas só para você entender que quando o altar está consertado, não importa a qualidade da lenha, ele vai tocar fogo, porque quem falou faz com que ele toque fogo. Mas o processo é justamente esse. A linha pode até estar encharcada, verde. Você sabe o que é lenha verde? Cheguei em um culto de jovem uma certa vez. Eu tinha ganhado para Jesus um homem, morador de Valéria, pedra no meu sapato. E ele estava na porta, na primeira cadeira, no cantinho da porta. E eu já era diaconisa da época. E eu ficava tão nervosa com ele, porque eu entendo que falar em línguas edifica a si mesmo. Que alguns dons é para a manutenção da igreja. Então eu sempre fui muito racional. Eu fui instruída muito sobre isso para não virar uma palhaçada. E aí está então ele sentado ali, só que eu não tive maturidade. E ele novo convertido, foi batizado com o Espírito Santo. Você sabe como é uma pessoa novinha, verdinha. E ele começa. Rapaz, não tinha nem começado o culto. Eu vim com tanta coisa para resolver e eu olhei. Rapaz, carne pura, nem começou o toque da guitarra, o homem já está no manto dele. Rapaz, esse homem sai desse lugar, vai até a mim, me abraça e sussurra. Quando ele sussurra, eu procuro o chão. Pode a lenha até estar verde como estava ele.
Mas quando o Senhor quer fazer tocar fogo, o Senhor faz. E o Senhor é isso que fez comigo. Amados, para de tentar medir o seu altar pelo altar da pastora. Para de medir o teu altar pelo altar de Graziela, pelo meu altar, pelo altar da nossa irmã Marineide. Para, conserta o teu. O teu pode ser de uma boca só, mas é ele que o Senhor vai fazer tocar fogo. Só precisa que ele esteja consertado. Só precisa que ele esteja limpo e consertado. E acredite, para encerrar nessa tarde, não vai ser de muito falar. Eu não posso limpar o seu altar. Quem entrava na salinha e fazia a limpeza era aquele que ia prestar sacrifício ao Senhor. Você sabe o que quer dizer isso? Que você pode ter tocado 10 sacrifícios, 20 sacrifícios por dia. Mas é você que vai ter que limpar a sujeira que você fez. É você que vai ter que tirar as cinzas do dia anterior. É você que vai ter que participar da limpeza. É você que vai ter que sair com a imundícia para fora do arraial. O arraial é você. É você que vai ter que tirar tudo e jogar lá fora e dizer: aqui mais não. Graziela falou o seguinte: o ser humano existe um vazio do tamanho exatamente de Deus. E vai ser isso. Ah, mas ainda não cabe Deus. Como é que não cabe Deus? Não cabe Deus porque meu trabalho muitas vezes é mais importante. Não cabe Deus porque muitas vezes meu marido me sufoca, me proíbe, não permite. Porque é 5 filhos, porque é 2. Acredite que eu estou lhe dizendo. Os meus filhos não têm diferença de idade muito grande, não. Mas eu saí daqui já com os 5, 8 horas da manhã. Fiquei perdida na ilha de Itaparica porque fui fazer uma obra missionária e não sabia onde era. Não enxergava um palmo porque me largaram no ponto errado. E eu ainda tomei a direção errada, era para frente, eu voltei para trás. 00:15, eu, 5 crianças e 5 mochilas. Mas eu fui. E eu olhava um lugar para que eu pudesse limpar, abrir um colchão, um lençol e botar eles para dormir, e vigiar eles dormindo, porque o marido não quis ir. E eu falei: ele não quer não? Eu vou. E os meninos, eu levo. Então, para de colocar empecilho para tirar as cinzas velhas e tocar o fogo nesse altar. Amém, amados? Eu espero que os irmãos tenham absorvido e entendido alguma coisa nessa tarde. O Senhor quer tocar fogo, amados. E eu tenho dito muito nos últimos dias. Às vezes estamos muito aqui dentro. E aqui dentro eu consigo perceber o erro de Jaciara consegue perceber o meu, e assim sucessivamente isso vai passando. Mas ontem eu saí daqui, entendam que o médico diagnosticou a pessoa aqui como asmática. E como eu falei, ele disse que se eu passasse dos 70 quilos eu não ia falar. Eu não vou dar ousadia novamente e dizer quanto peso. Mas estou falando e ainda louvo. Não do jeito que vocês estão acostumados a ouvir, mas eu louvo. Então o que acontece? Ontem saí daqui e fizemos uma gincana domingo, e uma das provas era arrecadar uma certa quantidade de alimentos para levar para uma instituição de caridade ao qual eu me associei. Associei entre aspas, não gosto muito de apadrinhamento. Passei a ajudar. E quando eu cheguei naquele lugar, é loucura aos meus olhos, isso ainda assim é loucura aos meus olhos. Um homem em sã consciência, um casal, na realidade, com 2 filhos, pega 16 pessoas e coloca dentro da sua casa com apenas 3 quartos para cuidar de pessoas dependentes de química. Eu falei: rapaz, lá em casa só cabe os 5 que tem, Jesus. Não envia mais nenhum. Mas o ministério do meu irmão, às vezes eu penso que é árduo para mim. Agora imagina você ser assalariado, sua esposa assalariada, e você alimentar e dar estrutura espiritual a 16 pessoas. Você está reclamando desse marido por quê? Está reclamando desse filho por quê?
se saiu das suas entranhas, você diz que faria tudo por ele. Agora imagina 16 naturezas, 16 pessoas, 16 histórias dentro da sua casa e você ainda ser crente para dar estrutura a esses 16. Então às vezes estamos muito aqui dentro e aí observamos que no altar de Jaciara tem uma cinza, que no altar de Graziela está faltando um bloco, que o altar de Miriam não tem grade, não tem como colocar a panela, mas entende isso. Entende isso. O Senhor hoje precisa que você seja a igreja de altar consertado e com altar limpo. Vamos entender isso, amados. Isso é fichinha para nosso Deus. Isso é coisa pequena. Eu nunca vi o meu Deus perder uma batalha. Não vai ser a tua, desde que você entregue a Ele, que você vai perder. Amém, amados? Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Meu Deus. Muito obrigado, Jesus, porque chegamos a este lugar. E também temos a noção que houve uma grande guerra para que não cheguemos. Mas o Senhor, mais uma vez, nos torna mais que vencedores e aqui estamos. E a tua palavra foi ministrada não apenas à vida da tua igreja, mas sim à minha vida. Deus, e eu entendo nessa tarde que ainda preciso ser limpa. Que ainda preciso, Deus, encontrar, Deus, a necessidade que precisa ser arrancada da minha vida. E assim também na vida da tua igreja. E eu te peço em nome de Jesus. Deus, nos levanta como um exército forte. Um exército, meu Senhor, de Israel, como Elias, que não teve medo dos 450 que se levantaram contra ele, mas sim que estava disposto a, Senhor, a anunciar as tuas grandezas, as tuas proezas e as tuas maravilhas. Deus, eu tenho certeza que houve no meio daquelas cinzas velhas na vida de Elias, Deus, o medo, o desespero, Deus, mas eu te peço em o nome de Jesus Cristo, arranca as limitações que têm aprisionado as nossas vidas. Deus, e nos faz avançar para o teu reino. Deus, com mais ousadia, com mais entendimento. Deus, com sabedoria dos altos céus, como diz o nosso irmão Tiago. Deus, em o nome de Jesus Cristo, repreende toda a afronta, meu Senhor, do inimigo contra a nossa vida, a nossa casa. Eu te peço, Espírito Santo, aquilo que eu não posso fazer, mas que o teu Espírito pode. Vai de encontro a este filho, a este homem, meu Senhor de Israel, a este patrão, a este líder, Deus, a este vizinho, a essa necessidade. Deus, toca, meu Senhor, Deus, no corpo da tua igreja, sai sarando do alto da cabeça, a ponta dos pés. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor. E nós profetizamos uma igreja sadia, não apenas no físico, mas também no espiritual. Deus, que todo cisto, Deus, que todo nódulo, que toda enfermidade, que toda anemia, meu Senhor, que todo tumor, que todo câncer, se por um caminho, se por uma legalidade foi nos encontrado, por 7, ele vai ser repreendido em o nome de Jesus. E nós te pedimos nesta tarde, Espírito Santo, fala conosco. Deus, nos desperta a madrugada, mas ministra ao nosso coração a tua vontade, o teu querer, o teu efetuar. Deus, nos levanta como mulheres cheias da tua ousadia sobre a face da terra. Deus, mulheres que se humilhem, como fez, meu Senhor de Israel. Deus, aquela mulher, meu Senhor, a esposa de Nabal. E eu te peço em o nome de Jesus Cristo, que possamos ser a mulher também de Provérbios, que tinha todos os seus afazeres, mas ainda assim servia ao Senhor com integridade. Deus, em o nome de Jesus Cristo, fortalece as nossas mãos, e que a árvore, meu Senhor, ao qual estamos plantados, possa brotar, meu Senhor, galhos e criar sombra para outras famílias. Que a casa da minha irmã, na minha casa, venha ser um indicador da glória de Deus nessa rua, Deus, nesse bairro. Que os nossos filhos sejam o galardão do Senhor sobre a nossa vida. Deus, em o nome de Jesus, que a tua igreja entenda, Deus, que não é abrindo mão
Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos ser renovadas, precisamos ser restituídas, precisamos ser fortalecidas no Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. E assim eu já agradeço. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória.